A eterna dança subaquática de predador e presa é tão hipnótica quanto terrível. Mas uma coisa é certa: na água, você não precisa ser grande para ser um predador eficaz. Contudo, ser grande também não faz mal. Estes são guerreiros da água. Atacar e defender. Tubarões, uns dos caçadores mais notórios da história do planeta. Eles são obras de arte predatórias há 400 milhões de anos. Sua reputação letal deixa em alerta constante os frequentadores da praia. Mesmo que as chances de ser atacado por um sejam extraordinariamente baixas. Estatisticamente, é mais provável que você seja morto por uma máquina de venda automática do que por um tubarão. Mas os humanos são a exceção. Para presas no mar, o pesadelo é real. Os tubarões são, na verdade, o predador perfeito no ecossistema marinho. Os tubarões têm muitas vantagens. Eles têm velocidade e têm sentidos perfeitos. A maioria dos tubarões tem uma excelente visão e acreditamos que muitos deles podem ver em cores, mas certamente eles conseguem ver contrastes. E eles têm um olfato excelente. A primeira coisa que provavelmente vão notar é o som e a vibração, que viajam mais longe e mais rápido. Uma vez que chegam na área imediata, eles vão procurar pelo cheiro. O legal dos tubarões é que eles têm duas narinas. Se eles sentirem cheiro de sangue aqui, eles vão por esse caminho. Se sentirem cheiro de sangue ali, eles vão por aquele caminho. Sentidos afiados são uma grande parte de seu arsenal. Mas os tubarões têm um sexto sentido, que eleva sua proeza de caça para o nível sobrenatural. Todos os seres vivos soltam uma leve descarga elétrica, e os tubarões utilizam seus poros para captar correntes elétricas chamadas de ampolas de Lorenzini. E esses poros, na verdade, estão presentes em todas as espécies de tubarões. Ao caçar, os grandes tubarões brancos reviram os olhos a fim de protegê-los. Eles ficam cegos nesse momento e usam sua rede de poros para determinar o que morder, porque recebem essa informação elétrica, e toda essa rede de sentidos os tornam realmente predadores perfeitos. Depois que o tubarão encontra seu alvo, a velocidade e a força bruta assumem o controle. Algumas espécies podem atingir velocidades de até 90 km por hora. 6 ou 7 fileiras de dentes serrilhados rasgam a carne e quebram os ossos, deixando suas presas mortas ou incapacitadas. E a grande diversidade de tubarões significa que há muitas opções diferentes no cardápio. Eles preencheram todos os nichos do ecossistema marinho. Alguns comem pequenos camarões que rastejam pelo fundo, outros comem grandes mamíferos marinhos que passam pela água em velocidades extremas, sendo capazes de capturá-los com seus dentes serrilhados. As duas maiores espécies de tubarão, o tubarão-elefante e o tubarão-baleia, são na verdade grandes filtros do mar. Ao invés de gastar sua energia e tempo caçando, procurando por uma refeição, eles estão constantemente comendo. Eles abrem suas guelras a fim de capturar sua comida, plâncton e krill, alimentando-se por filtração. Não importa o tamanho da presa, o instinto de caça de um tubarão é inegável. Para os tubarões-tigre, o instinto assassino entra em ação antes mesmo de nascerem. Eles são canibais intrauterinos. Os ovos dos filhotes se desenvolvem dentro do útero da mãe. Quando um dos ovos eclode, o primeiro tubarão a nascer começa a se alimentar dos ovos dos seus irmãos e irmãs. E apenas um tubarão nasce dentro de cada útero. No momento em que nascem, eles já comeram de 50 a 100 de seus irmãos. Dominar o seu ofício antes mesmo de nascer é mais uma vantagem de sobrevivência para essa antiga linhagem. E outra razão pela qual os tubarões estão no planeta há centenas de milhões de anos. Eles matam, desde o dia em que nascem até o dia em que morrem. São espécies imaculadas de poder predatório. Predadores de ponta em todos os sentidos imagináveis.
O oceano. Ele representa cerca de 71% da superfície da Terra e contém 97% da água do planeta. Mas 95% dele ainda é inexplorado. Abaixo da superfície está uma das obras de arte mais impressionantes da natureza, os grandes cardumes. Milhões de peixes harmonizados e se movendo em uníssono, uma imagem bela e misteriosa. Se você encontrar um cardume, verá que se trata de um grupo de peixes que se move numa mesma direção. Assim, o cardume parece um grande organismo coordenado, ao contrário do que seria se cada peixe estivesse nadando sozinho. Então, existe sincronia entre os indivíduos do grupo. É uma exibição hipnotizante, e esse é exatamente o ponto. O oceano é um lugar perigoso. Para se defender e sobreviver, os peixes encontram força nos números. Cerca de 80% das famílias de peixes têm membros que se juntam em cardumes. E eles se agrupam por diversas razões. O principal objetivo do cardume é afugentar ou confundir predadores. Os indivíduos formam um grupo para reduzir o risco individual de serem pegos por predadores. Um predador pode facilmente atacar um peixe solitário. Então, como grupo, os peixes aumentam sua taxa de sobrevivência, diluindo a possibilidade de serem o escolhido. Cardumes podem ter 2 peixes ou podem ter milhões. Mas quanto maior o cardume, melhor. Um cardume também é mais apto a resolver problemas. Sabemos agora que animais que vivem em grupos, incluindo os peixes, aumentam seu poder de precisão na tomada de decisões. Em outras palavras, decidir qual área ser explorada ou qual direção seguir quando se está migrando é mais fácil quando se está em grupo, e quanto maior o grupo, melhor. E os cardumes não apenas parecem um único organismo, eles também agem como um. Decisões super rápidas, tomadas pela vanguarda, se espalham através do cardume como um relâmpago, em um fenômeno chamado inteligência de enxame. Inteligência de enxame é quando o movimento de um grupo é determinado, primeiro pelo movimento de alguns indivíduos em uma direção particular, que são chamados de líderes. E então, quando você tem um número suficiente de seguidores, todo o grupo vai se mover nessa direção. Não é que o grupo seja inteligente em si, mas há uma tomada de decisão coletiva. Formar cardumes também aumenta as chances de um peixe de encontrar um parceiro. Com muitos peixes ao redor, eles não precisam procurar um parceiro no mar. Outra razão para os peixes se reunirem é para encontrar comida. As fontes de alimento na natureza não são distribuídas uniformemente. Assim, um cardume pode encontrar comida mais rapidamente porque tem muito mais olhos procurando. Mas quando os peixes encontram comida juntos, eles precisam compartilhar essa comida, e isso aumenta a competição por recursos. Algumas espécies formam cardumes menores quando procuram alimento e maiores na presença de predadores. Os cardumes têm diversas formas, tamanhos e cores. Sabe-se que as cores contribuem para um fenômeno chamado efeito de confusão. Quando todos os membros de um cardume são semelhantes, os predadores podem experimentar uma confusão mental, o que pode retardar seu ataque, dando aos peixes mais tempo para fugir. No entanto, os peixes estão constantemente mudando de cardumes. Juntar-se ao cardume certo é fundamental.
um peixe deve misturar-se com seus companheiros de cardume. Juntar-se ao cardume errado pode trazer péssimas consequências. Mas estudos mostram que os peixes são excelentes em escolher aliados com características semelhantes. O que eu acho mais fascinante sobre cardumes é a variedade e a diversidade de tamanhos de grupos que você encontra e os tipos de espécies que fazem cardumes, variando de peixes muito pequenos a bastante grandes. E eles não são encontrados apenas no mar profundo. Você pode encontrar cardumes em todos os tipos de habitats aquáticos, que vão desde pequenos lagos no quintal da sua casa, ou em rios e lagoas, e até, claro, no mar aberto. Então, há uma enorme diversidade de cardumes ecológicos que conhecemos. Os predadores do oceano são altamente evoluídos e os cardumes oferecem uma defesa criativa, porque seja qual for seu tamanho, forma ou cor, há força nos números. Cardumes são um belo exemplo de sobrevivência no mar. Eles parecem alienígenas. Nasceram com 3 corações, 2 para suas guelras e 1 para o resto do corpo. Os chocos, ao contrário dos humanos e de todos os vertebrados da Terra, não têm hemoglobina nas células do sangue. Em vez disso, estão cheios de proteína à base de cobre, o que significa que seu sangue é verde, como um alien de um filme. Por mais estranho que pareça, o choco é o predador mais furtivo do oceano, um verdadeiro e talentoso impostor. Mas os chocos não são peixes. Na verdade, são moluscos, como o polvo e a lula. Eles pertencem a uma família de cefalópodes que existe há centenas de milhões de anos. Naquela época, eles aprenderam o que fazer para evitar serem comidos por seus arqui-inimigos, principalmente golfinhos, tubarões e focas. Seus olhos são altamente desenvolvidos, entre os mais desenvolvidos dentro dos invertebrados. Mas quando os problemas surgem, não são apenas os olhos que podem salvar sua pele, mas também seus jatos de propulsão. Eles têm jatos de propulsão. Eles sugam a água do mar para dentro de uma cavidade corporal e então eles expulsam essa água pelas costas. E é como se você apertasse uma bexiga. Eles se movem para frente enquanto a água esguicha para trás, impulsionando seus corpos. Sua fuga a jato vem acompanhada de um truque que eles compartilham com seus primos polvos: uma tinta preta. Eles avançam com seus jatos de propulsão e deixam para trás um tipo de nuvem de tinta preta para confundir o predador que o está perseguindo. O maior truque de todos, no entanto, é sua incrível capacidade de desaparecer como um fantasma. Chocos são os camaleões do mar. Seu sistema nervoso altamente desenvolvido permite que eles mudem de cor num piscar de olhos. A velocidade da mudança é espetacular. Nenhum outro animal no oceano consegue fazer isso. O que lhes permite mudar de cor é o que acontece com milhões de pequenas células abaixo da pele, chamadas cromatóforos. Esses cromatóforos reagem rapidamente a pequenas e minúsculas contrações musculares em torno deles. E essas contrações ou extensões alteram a densidade da cor. Suas células pigmentadas que refletem a luz podem se combinar para criar centenas de cores. Assim, ao passar de um microhabitat para o outro, ele muda sutilmente seu padrão de cor. Em alguns casos, ele consegue se camuflar com precisão. O choco também pode combinar texturas e até mesmo padrões de fundo para criar o que é conhecido como coloração disruptiva. Coloração disruptiva é a capacidade de enganar o olho do predador. Então, é possível ter uma coloração de borda de alto contraste que ultrapassa o limite do seu corpo, distorcendo a forma do animal. Usando seus braços flexíveis, juntamente com cores e padrões variáveis, o choco pode parecer com uma planta, uma rocha arenosa ou um peixe assustador.
E isso não é tudo. Os chocos não só se adaptam para se esconder dos seus predadores, eles também usam sua rápida mudança de cor para se comunicar uns com os outros. Como os chocos não são enganados pela camuflagem uns dos outros, essa comunicação visual permite que eles transmitam avisos secretos entre si, sem que o predador perceba. Mas os chocos nem sempre estão no modo de defesa. Como todos os cefalópodes, eles também são predadores. Sempre à procura de caranguejos, peixes e pequenos camarões, os chocos têm uma camuflagem perfeita e se esgueiram para cima de suas presas, usando seus braços poderosos e um par de tentáculos equipados com ventosas e dentes para matar. Esses braços são poderosos, graças a músculos fortes, e também são equipados com ventosas muito poderosas. E então eles trazem a presa até a boca e injetam seu veneno. O veneno que injetam é neurotóxico e vem da saliva. A boca do choco não é tecnicamente uma boca. É um bico duro e esmagador, como o de um papagaio. Mas não importa o nome que se dê, o resultado não é muito agradável. Entre todos os invertebrados, os chocos são considerados alguns dos mais inteligentes, com uma forte capacidade de aprender e se adaptar. É essa inteligência e esse conhecimento que manteve essa linhagem fascinante viva neste planeta por centenas de milhões de anos. Crocodilos. Com um sorriso astuto, eles espreitam com paciência, esperando que alguma presa infeliz passe distraída. E então, um conjunto de características poderosas ajuda essas criaturas a capturar habilmente seu jantar. Os crocodilos são anfíbios, o que significa que eles vivem tanto na água quanto na terra. Eles são nadadores assustadoramente rápidos. Em terra, no entanto, os crocodilos são geralmente muito lentos. Eles são meio desengonçados, com membros que não são muito articuláveis, então eles não se dariam bem em longas perseguições em ambientes terrestres, que é onde encontram a maioria de suas presas, né? Então a estratégia preferida deles é ficar na água, esperar e emboscar. É na água que o crocodilo obtém sucesso. É o lugar onde este predador mortal caça peixes, moluscos, pássaros ou qualquer outra coisa que imprudentemente entre em seu covil aquático. Crocodilos variam em tamanho, de menos de 1,5 metro a até quase 6,7 metros e pesam mais de 1.000 quilos. Independentemente do tamanho, os crocodilos têm uma vantagem em comum. São nadadores incríveis. O poder e o impulso da sua natação vem da sua cauda ondulante. Ela é muito forte, muito musculosa e dá para ele a capacidade de correr a grandes distâncias e velocidades submarinas. Usando essa cauda poderosa para propulsão, algumas espécies podem atingir velocidades de mais de 25 km por hora. Para ajudá-lo debaixo d'água, o crocodilo desenvolveu uma abertura na narina, com uma membrana que se fecha quando ele mergulha, mantendo a água fora. Outra membrana fecha a cavidade bucal, para que possa respirar mesmo quando a boca está aberta. O que faz o crocodilo um caçador brilhante é sua habilidade inata de surpreender sua presa. Seus olhos ficam no topo da cabeça, assim como suas orelhas e nariz, em uma linha reta. Então não importa o quão grandes sejam dentro da água, isso é tudo que você vai ver do lado de fora. Mas nem todos os crocodilos se contentam em comer apenas peixes e moluscos. Para alguns, como o crocodilo do Nilo, suas barrigas grandes exigem uma refeição muito maior, como gnus, veados e até leões. Para ter sucesso com esses animais enormes, os crocodilos confiam em seus órgãos sensoriais especiais, o sexto sentido do crocodilo.
Ao redor do nariz, eles têm pequenas terminações nervosas que lhes dizem quando alguma coisa toca a superfície da água e, assim, quando isso acontece, eles explodem para fora da água e tentam pegar o que puderem. Estamos falando de animais desavisados, como uma zebra ou um gnu, ou o que quer que seja, que o crocodilo vai pegar e puxar direto para a água. Seja criando uma emboscada ou perseguindo sua presa, as armas de escolha do crocodilo são suas mandíbulas. Elas podem aplicar mais de 2.200 quilos de pressão. Isso é 6 vezes mais forte que a mordida do notório grande tubarão branco. As mandíbulas deles não são muito articuláveis, o que significa que podem abrir e fechar, mas elas não se movem em nenhuma direção. A única maneira de despedaçarem a carne do corpo de um animal é sacudindo. Para proteger os olhos durante essas manobras violentas, o crocodilo tem uma terceira pálpebra, conhecida como membrana nictitante. Além disso, o próprio crânio oferece proteção. Quando fecham os olhos, as placas ósseas se encaixam de forma a protegê-los ainda mais e impedir que esses órgãos se danifiquem. Um aspecto menos conhecido dos crocodilos é que eles são muito inteligentes e espertos. Um crocodilo às vezes trabalha com outros no que é conhecido como caça cooperativa. Uma estratégia coordenada é quando vários crocodilos ficam em fila para pegar presas como os gnus que atravessam o rio, esperando para emboscar os pequenos ou feridos que passarem por eles. Os crocodilos têm percorrido a Terra por cerca de 200 milhões de anos. Suas habilidades de caça especializadas permitiram que eles sobrevivessem até mesmo ao dinossauro mais poderoso. De tubarões poderosos a cardumes misteriosos e bonitos, a dinâmica subaquática entre predador e presa continua. A evolução está em exibição nessas criaturas inteligentes que usam todas as suas habilidades para sobreviver.